sobre o gigante Cássio. Então, se quiser, pode começar por essa, porque o nosso Pedro Ramiro teve um grande trabalho de apuração e vai ter que dobrar o fim de semana. Ai, que coisa boa. Mas assim, as histórias elas se misturam, né? Pelo menos no âmbito Corinthians, porque tem idolatria no meio, tem saída de Cássio, tem essa questão do Gabigol, mas assim, cara, sobre o Cássio, eu acho que... A 12 do Corinthians tá reservada pro Gabigol já, hein? Se quiser, então. Se quiser é só chegar, hein? E a 10, né? Ele perdeu a 10 do Flamengo. A 10 tá com o Garro agora, né? Exatamente. Cara, eu acho que o Cássio ainda tem lenha pra queimar. Eu acho que o Cássio vai ser uma referência no Cruzeiro. Não sei se ídolo, mas eu acho que ele vai ser um cara bem importante. Acho que o Corinthians... Não quero generalizar, mas eu acho que o corintiano lidou mal com essa última fase ruim do Cássio, né? Ele teve outras fases ruins. Essa última, acho que o corintiano teve uma memória muito curta, não de 2012. 2012 não. 2012 tá lá, tá guardado, não tem como apagar. Isso, você pode ter a memória curta que for, isso não apaga. Eu acho que o corintiano teve memória curta com o que aconteceu ano passado. Ano passado. Que o Cássio salvou o Corinthians do rebaixamento. E talvez outros anos também. Então, eu senti um certo ar de ingratidão do corintiano num dado momento. De não saber respeitar talvez uma fase um pouco ruim. Acho que a diretoria, por ser uma diretoria ainda iniciante... Desculpa te cortar, mas claro que não o corintiano de forma geral, né? Mas você não acha também que essa cobrança, além da conta, muitas críticas pesadas, muitas vezes contra o Cássio, não foi também uma questão meio de desespero? Falando, cara, olha o que o Duílio fez, o Augusto tá perdido no pagode. De você esperar que, vai ter um super-herói. Do Cássio não ser o goleiro, do Cássio ser o homem de ferro. Exatamente. Que ele vai ter que pegar um pênalti, vai ter que assinar um contrato, vai ter que pagar o que tá atrasado. Então, acho que as críticas começaram a pesar muito e falar, cara, você vai ter que fazer tudo, o possível, o impossível, e principalmente o impossível, porque tá azedando o caldo. Então, esse sentimento de ingratidão, acho que ele vai, de alguns pelo menos, acho que vai muito nessa conta de, você não tá esperando... um jogador atuar bem ou mal, você tá esperando um super-herói salvar a pátria. Exatamente. E o corintiano não vai cobrar nada do Fausto Vera, não vai cobrar nada do Hugo. Ele vai cobrar do Cássio, né? Que é da onde ele sabe que tem de onde tirar. E também acho que o corintiano, não também generalizando, mas algumas referências do Corinthians ficaram bem abaladas com essa saída do Cássio, assim, né? A ponto de chamar o Cássio de ingrato, de achar que ele deveria cumprir o contrato, ficar na reserva, que não aceitou a reserva, como assim? Ele só pensa nele. Acho que confundiram o fato do Cássio ser ídolo do Corinthians com a questão dele, por conta disso, ser obrigado a meio que servir ao Corinthians. Não, já que ele é o Cássio, ele tem que ser o Cássio sempre do Corinthians no banco, de contrato renovado, sem contrato. Então eu achei um pouco exagerada. Mas assim, cara, mexeu tanto com o corintiano que eu vejo o corintiano sofrendo com essa saída, cara. Mesmo aquele que não queria mais o Cássio sofrendo com essa saída. Acho legal ele fazer um vídeo, acho legal o Corinthians lidar com isso de uma forma assim... O Corinthians perde no quesito esportivo, assim. O Corinthians perde um cara que ainda poderia ser importante na minha visão. E sinto que essa diretoria poderia ter lidado com essa situação de uma forma diferente, lá atrás, junto com a comissão técnica. Como isso não aconteceu, não adianta chorar o leite derramado e nem ficar de vingancinha, né? De, vai embora, quer saber então? Não, cara, faz lá o busto pro Cássio, posta vídeo com ele, amanhã deve ter coletiva no Corinthians, coisa que às vezes não acontece, né? Os caras saem meio pela porta do assunto. Não, se quiser falar, ele que fale no novo clube dele. Já que não deu pra segurar o cara, muito por vontade do Cássio, e essa vontade do Cássio, ela é motivada por questões de cobrança exagerada, de ingratidão, de até ele não aceitar um banco de reservas e ele tem todo o direito, eu acho que o Corinthians lida bem com a situação. Vamos homenageá-lo, vida que segue. Por aqui o Corinthians tem um bom goleiro, que agora sim vai ser testado, porque uma coisa era o Carlos Miguel reserva, outra coisa era o Carlos Miguel titular tendo o Cássio no banco, do tipo, bom, se ele falhar, beleza, volta o Cássio. Tá ok, beleza, ele volta pra reserva.
Agora que eu quero ver, e não tô duvidando da capacidade do Carlos Miguel não, tá? Eu acho que ele pode ser um dos principais goleiros do país. Mas é um outro cenário. É um cenário completamente diferente. Ele não tem ali mais o Cássio. Exatamente. Hoje ele é o goleiro do Corinthians, ponto final. Se der ruim, não tem outro. Ele não é mais o hipotético Carlos Miguel. Mas se é o Carlos Miguel, mas se é o Carlos Miguel... Agora ele vai ter que ser o Carlos Miguel. Exatamente. Se não for o Carlos Miguel, vai azedar o caldo também. E o que é o Carlos Miguel? A gente ainda não sabe. Sim. Né? A gente tem amostras, né, de um bom goleiro. E eu acho que pode ficar melhor ainda. Mas, né, às vezes a sombra do Cássio fora do Corinthians pode ser maior do que a sombra do Cássio dentro do Corinthians. O São Paulo teve esse problema com a aposentadoria do Rogério Ceni. O Palmeiras teve esse problema com a saída do Marcos, não encontrou um goleiro. Então, cara, é uma nova situação. Mas ela precisava acontecer, cara. Ela precisava acontecer. Dói em todo mundo. Eu acho que o mundo ideal do Cássio era seguir no Corinthians, ser o recordista de jogos da história do Corinthians, ficar 2, 3 anos, aposentar no Corinthians como o maior ídolo da história. Mas as coisas nem sempre saem como a gente quer, né? Nem como o Cássio quer, nem como o torcedor corintiano quer, nem como a diretoria quer. Então, dito isso, eu acho que o Cássio ainda é um dos grandes goleiros e continuará sendo pelos próximos anos no Cruzeiro. Sim, também acho. Acho que o Cássio ainda é um goleiraço. Teve um momento ruim no Corinthians, né? Uma fase péssima ano passado e terminou o ano em alta novamente. Terminou o ano muito parecido com o Cássio dos grandes momentos, né? Foi um jogador que oscilou em alguns momentos com a camisa do Corinthians, que é o natural, né? Pô, são 12 anos de casa, né? Por sinal, tá pra completar ou completa... Não vou lembrar de cabeça agora, o Ramiro daqui a pouco vai falar. Vai completar também 12 anos da defesa do chute do Diego Souza, né? Sim, então, sim. É uma representatividade gigantesca que tem o Cássio e uma história que agora será contada nos livros do Corinthians, no busto que o craque Neto falou que vão fazer pro Cássio lá no próprio Parque São Jorge. Então, um jogador de uma história gigantesca, o atleta que mais conquistou títulos na história do Corinthians. E felizmente não sairá pela porta dos fundos, não vai sair escorraçado, não vai sair sem falar, sem dar o seu último adeus para o torcedor corintiano. E um cara que merece todas as homenagens, merece muita coisa, porque o Cássio aguentou muita coisa. Pô, a gente já falou aqui das dívidas que tem com ele, todas as questões, pô, o Cássio não foi reclamar, não foi na justiça, poderia ter ido, mas preferiu não ir, aí, pô... Ficar de sacanagem, falando, pô, o cara nunca falou do Corinthians, nunca apareceu. Porra, pelo amor de Deus, muito cara, pelo contrário. Essa é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. O que ele representou e representa ainda ao Corinthians é muita coisa, cara. Querer falar... É aquilo que a gente brincou, né? Que eu brinquei quando o Ramiro começou a trazer, tava cada vez mais perto a saída do Cássio. Quem fala isso, quem dissemina isso, usa o seu veículo pra falar que o Cássio tá sendo ingrato, é a questão do casamento. O casamento tá acabando, você vai ter que procurar outra pessoa para seguir sua vida, e a pessoa que te fez feliz durante muito tempo, e provavelmente você nunca vai encontrar alguém que vá te fazer tão feliz, você vai ter que começar a falar mal para tentar ver se você supera. Exatamente. Não vai superar. Não vai superar o que o Cássio fez. Não vai. Fala aí, Ramiro. Boa tarde, aliás, boa noite para todo mundo que tá acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes. Eu acho que eu discordo pouco do PDV em algum sentido. Eu sei que você discorda. Acho que no que refere assim, eu acho que o Cássio também escolheu um lado. O Cássio escolheu ouvir o torcedor que o criticava. Ele escolheu ouvir mais o torcedor que o criticava do que o que elogiava. Porque era muito dividido. Era muito dividido. E, assim, havia o torcedor que o protegia muito e havia o torcedor que o criticava sem qualquer tipo de embasamento ou se baseando nesse início de ano que realmente é ruim do Cássio. Agora, o ano passado foi espetacular. Assim, não dá pra gente controlar, talvez, o que um atleta vai interpretar
do comportamento de uma torcida. Também não dá pra gente esperar que uma torcida tenha um só tipo de comportamento. Não dá pra esperar que a torcida do Corinthians só apoie o Cássio. Assim como o Rogério Ceni não era só apoiado no São Paulo, ou o Marcos não era só apoiado no Palmeiras. O Marcos, inclusive, já falou em alguns momentos que foi muito criticado e viveu fases difíceis. Quando o Cássio, depois que deu a declaração no Argentino Júnior, o Marcos chegou a fazer até uma declaração dizendo que entendia o Cássio, porque também passou em alguns momentos por isso no Palmeiras. Então é muito difícil a gente querer que a torcida tenha só um tipo de comportamento, apesar de eu entender também o lado do PDV quando ele diz, pô, é verdade que às vezes faltou de uma parte da torcida um certo apoio maior, uma gratidão maior, mas acho que essa coisa é muito subjetiva. O Cássio escolheu um caminho, isso a gente sabe. Isso não é subjetivo. O Cássio escolheu um caminho. Ele tinha nas mãos a proposta de renovar com o Corinthians, tinha nas mãos a possibilidade de ficar por mais tempo, mas ele entendeu que não era o caminho que ele queria para a vida dele. Seja lá por ficar no banco de reservas, seja lá por entender que a fase do Corinthians não era boa e talvez ele não quisesse adotar esse tipo de discurso no período, no sentido de, pô, vou ultrapassar esse período junto ao Corinthians, ou por ele entender que talvez não conseguisse tirar o próprio Carlos Miguel da titularidade. Um fato é, o Cássio quer jogar até os 40 anos. Até por isso, não quer uma despedida tão grande assim do Corinthians, porque sabe que já vai para um rival e muito provavelmente para ser titular. O time do Cruzeiro tem um goleiro jovem hoje como titular e que tem atuado bem, mas ao mesmo tempo é inferior em qualidade ao próprio Cássio. O Cássio ainda tem muito futebol para queimar, ele está com 36 para 37 anos, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas uma coisa é fato, ele escolheu um caminho. O Corinthians o deu uma opção, alguns momentos faltou com que a diretoria valorizasse mais o Cássio, faltou que algum os diretores do passado e também do presente valorizassem mais o Cássio, mas o ciclo foi encerrado por opção do próprio goleiro. E como ele próprio falou hoje, chegou ao fim um ciclo de 712 jogos e 9 títulos conquistados. Preparei uma homenagem, um texto, alguma coisinha bonitinha aí pro Cássio, pro torcedor. De bom coração ou por obrigação? Porque o senhor tá meio azedo com o Cássio, hein? Não azedo com o Cássio, não. O senhor tem muita coisa pra... Não, é fazer um breve resumo de como foi essa passagem no Corinthians, de como foi todo esse período. E o torcedor também hoje tá um pouco mais emotivo envolvendo o goleiro, pra muitos, o maior ídolo da história do Especial também clube. tá emotivo? Vamos acompanhar, sem spoiler.